vocês, Bruna Castan. Boa noite, gente. Quem tá animada aí? Quem tá com sono? Vamos fazer o seguinte, então. Levanta um pouquinho do seu lugar para dar aquela acordada. Antes de eu falar, porque eu vou falar aqui um pouco da minha história, do meu testemunho. Mas eu quero convidar vocês para se levantarem um pouquinho para a gente orar. Pedir para a presença do Espírito Santo estar aqui, me conduzindo, que não seja a Bruna aqui falando. Porque, como a Day falou, nenhuma de nós aqui tem o poder de transformar a sua vida. Mas aquele que transformou a nossa vida tem esse poder. Então, nós vamos orar agora pedindo a ajuda do Espírito Santo, amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de falar sobre aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa. E, Pai, eu quero te pedir que seja o Teu Espírito Santo aqui nesse momento me conduzindo, Pai. Senhor, eu organizei um roteiro, eu coloquei as palavras, Senhor, mas que o Senhor me guie, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite, Pai. E que o Senhor possa ir de encontro a cada coração aqui, no nome de Jesus. Amém? Bom, eu coloquei uns slides, não sei se deu certo. O pessoal da produção, deu certo? Eba! O tema da minha ministração é o poder da mulher que ora. E eu escolhi essa foto, não é porque eu gosto dela também, mas é porque, para mim, a oração é o microfone que Deus deu para cada mulher, para trazer o céu para a terra. E por isso que eu escolhi essa foto, não foi por acaso. Pode passar, por favor? Eu preciso contar um pouco da minha infância para vocês entenderem depois lá na frente o que o Senhor fez na minha vida. Essa sou eu, com os meus irmãos e o meu pai ali brincando de cavalinho. E eu gosto muito dessa foto. A minha mãe não está na foto, porque há uns anos atrás era difícil tirar foto, né, gente? Então, a minha mãe quase não tem foto, assim, ela não gostava de tirar, mas minha mãe também, provavelmente ela que fez essa foto. Então, ela está presente ali também. Eu gosto dessa foto porque ela representa muito do que diz esse versículo de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu coloquei aquele no em vermelho, porque tem muita gente que fala esse versículo, ensina a criança o caminho. E, na verdade, o no caminho que a palavra diz, é que o pai e a mãe devem andar junto com seu filho no caminho. Eu tenho muitas amigas, inclusive filhas de pastores, que infelizmente acabaram saindo dos caminhos do Senhor, depois que cresceram. Porque quando era criança, eu frequentava a casa delas. E eu via que o pai na igreja falava uma coisa aqui, sobre o amor, sobre o cuidado, mas em casa era triste. E infelizmente elas acabaram saindo do caminho do Senhor. Por quê? Justamente porque eles apontaram o caminho, mas eles não andaram junto com a criança. E graças a Deus, eu sempre agradeço a Deus, porque eu tive o privilégio de ter pais que andaram comigo no caminho do Senhor. Não só de palavras, mas de realmente andar. E eu não tenho muito tempo, gente, eu queria contar tanta coisa, mas eu vou dar uma resumida, uma pincelada da minha história para vocês entenderem bem. Eu cresci num bairro humilde aqui de Barueri, Jardim Belval. Quantos conhecem? É um bairro humilde, né? Minha mãe era professora, meu pai fez de tudo um pouco, tapeceiro, porteiro, enfim. E teve uma época que os dois ficaram desempregados. E a vida era muito difícil, né? Porque professora não ganha bem, né? E, enfim, eles também vieram de famílias num contexto bem difícil. Então, para a realidade deles, a minha mãe ser uma professora já era algo assim, muito grandioso, né? Mas teve essa fase que os dois ficaram desempregados. E a gente passou muita dificuldade financeira. Assim, de eu ter vontade de comer um biscoito e a gente não ter dinheiro para comprar. Mas uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram era de conviver com as pessoas da igreja, com os irmãos da igreja. Então, o que acontecia? A gente ia do Belval, nessa época não tinha carro, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, a gente andava 40 minutos a pé para chegar
no culto para cultuar o Senhor. E a gente ia em família ali. Vou confessar que às vezes a gente acordava não querendo ir. Mas meu pai falava, vamos cultuar o Senhor. Hoje é o domingo, é o dia de estar na presença do Senhor. Então, nós íamos debaixo de sol, debaixo de chuva. A gente andava 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. E às vezes a gente tem uma preguiça, né, de vir para cultuar o Senhor, mesmo de carro, não é verdade? Mas eu amava vir aos cultos, aos finais de semana, às quartas-feiras. Por quê? Porque a gente não tinha lazer. Meus pais não tinham dinheiro para pagar uma viagem. Todas as viagens de escola, formatura, eu não fui em nenhuma, para vocês terem ideia. A coisa era bem precária. Meu marido, inclusive, fala que ele me salvou, né, Débora? Era tudo muito precário. Mas os meus pais, graças a Deus, sempre homem e mulher de muita oração, de muita fé, me ensinando no caminho do Senhor. E eu confesso que às vezes eu até me questionava, eu falava, nossa, os meus pais são pessoas de caráter, íntegros, não fazem mal para ninguém, tipo, passa o mendigo na rua, daqui a pouco está tomando banho lá em casa, dá o que não tem para os outros. E eu falava, por que parece que a vida não prospera às vezes, né? Parece que as coisas não andam, essa fase de desemprego principalmente. Mas a verdade é que nunca faltou o que a gente precisava para aquele dia. Isso é incrível. Que a Bíblia fala, né? O justo não mendigará o pão. E é exatamente isso. Não tinha o luxo, mas não faltava nada. E eu vou contar uma história para vocês. Que essa história, assim, eu sempre gosto de contar porque mudou a minha vida completamente. Teve um Natal e que a gente só tinha, gente, o arroz e o feijão para comer. E a minha mãe e meu pai tinham dinheiro para receber, as pessoas não vinham pagar, e minha mãe aflita, desesperada, a gente via, né, aquela movimentação na casa, tipo, e agora? O que a gente vai comprar para eles comerem? Vai ser só arroz e feijão? No dia de Natal, né, uma data tão especial. E eu lembro que o meu pai chamou a família inteira na sala e falou, vamos dar as mãos? E a gente deu as mãos ali. E ele falou assim, a gente vai fazer uma oração. Porque nós temos apenas o arroz e o feijão hoje, mas nós vamos agradecer por ele. E o Senhor pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser mandar alguém aqui para entregar, não sei, uma carne, seja lá o que for, Ele vai fazer. Eu lembro que eu era pequenininha, uns 7 anos, 8. E eu meio sem entender ali, né, dei as mãos e o meu pai orou com a gente. E quando ele terminou a oração, gente, bateu alguém lá no portão. Tac, 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 tac. Ronilson. E aí foi ele lá e volta meu pai com um sorrisão e mostrando dinheiro para a gente. Deus já tinha providenciado o milagre que a gente precisava para comemorar o nascimento de Jesus naquele dia. Amém? Então eu cresci nesse contexto, gente, de simplicidade, de humildade, mas sempre muito batalhadora, trabalhando. Meu pai sempre falando, estuda, se esforça. Pode passar o slide, por favor? Eu coloquei ali, né? Ouvir sobre Deus não é o mesmo que andar com Ele. Muita gente ouve sobre Deus, mas não anda com Ele. Se você tem filhos em casa, ensine eles a andarem na presença do Senhor desde pequenininhos, porque isso faz a diferença total na vida deles. E para ser uma boa influência, a gente precisa buscar um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é joelho no chão. É todo dia buscar na palavra de Deus o que Ele tem para a gente. É joelho, é clamar e andar com o Senhor, ouvir o que Ele tem para nos dizer. Pode passar. Aí eu dei uma pincelada da minha infância para vocês entenderem o quão difícil foi, o quantos traumas eu poderia ter desenvolvido por ter passado tantas coisas. Ai, fulano vai para viagem tal. Eu nunca ia. Ai, eu queria uma roupa tal. Filha, eu não posso comprar, eu posso comprar essa. Mas eu ganhava vestidos, gente, lindos, de uma moça que morava aqui em Alphaville. E eu usava aquele vestido, me achava uma princesa. Eu falava, gente, eu estou usando um vestido de uma menina que é lá de Alphaville, pensa. Vestido de marca, coisa mais linda. E eu sempre muito grata a Deus. E eu vou só dar um spoiler. Hoje, aquela menina que doava as roupas para mim, hoje ela é a minha personal e a gente mora no mesmo condomínio. Para vocês verem o poder de Deus, o que Ele faz na nossa vida.
Então, conforme eu fui crescendo, né, caminhando com o Senhor, aos 18 anos de idade, eu havia me relacionado com alguns meninos, pode nem dizer homens, meninos, que não queriam nada com nada, e eu tive o meu coração totalmente ferido. E eu nunca tinha orado para o Senhor, para Ele me mostrar quem era a pessoa que Ele tinha para mim. E depois de muito quebrar a cara, de me machucar, um dia no meu quarto, sozinha, eu entrei, me ajoelhei e falei, Senhor, aos prantos, eu lembro que eu fiz essa oração aos prantos, e falei, Senhor, eu não quero mais pecar contra Ti. E eu quero que o Senhor me apresente o meu marido, aquele que o Senhor escolheu para mim. Eu faço um compromisso contigo. Eu vou esperar o meu marido, aquele que o Senhor já tem escolhido. E chorando muito, eu fiz essa oração e vida que segue. Foi uma oração das mais fortes que eu já fiz até hoje na minha vida. Assim, uma das orações que realmente eu senti um cuidado de um pai, sabe? Não aquela oração superficial. E depois de um mês, chega um garoto lá na igreja. E minha mãe sempre falava, Bruna, porque não tinha gente. Não sei se na igreja de vocês é assim, mas na minha época, não tinha ninguém. Eu olhava e falava, gente, cadê esses homens para namorar, para casar, para querer ter família? Não tinha. E aí minha mãe sempre falava, Deus vai mandar para você aqui. Eu não escutava a minha mãe, né, gente? Ia caçar nos outros lugares, lugar errado, aí não ia dar certo. Mas depois de um mês dessa oração, chega um garoto na igreja, e a gente começou a se conhecer, e ele, de cara, já começou a falar que queria casar, que o sonho dele era ter família. E eu, meu Deus, esse menino é diferente, né? Conclusão. Nós começamos a namorar, noivamos, e aos 19 anos nós casamos. E aí eu coloquei esse versículo aqui, porque também lá na frente ele vai fazer diferença para algo que eu vou contar. A mulher sabe edificar a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Aqui somos nós no nosso casamento. É uma foto antiga, porque já tem 16 anos isso. Pode passar. Esse é o meu marido, gente. E quando a gente se conheceu, ele estava aqui, ó, nesse time do Barueri. E quem lembra do time do Barueri? Alguém lembra? Gente, esse time nem existe mais. Eu falo, o Senhor preparou esse time só para o meu marido vir e a gente se encontrar, porque nem existe mais. Então, a gente se conheceu quando ele jogava nesse time. Um time pequeno, sem expressão. Um time realmente que Deus montou para nós dois nos conhecermos. E a gente se conheceu na igreja, um menino de Deus, um homem temente a Deus, assim como eu orei. Eu falei, eu quero um homem que ame mais ao Senhor do que a mim. Essa foi a minha oração. E logo depois que a gente se casou, gente, olha o poder do casamento, né? De a gente pedir para Deus e casar com a pessoa certa. Logo depois que a gente casou, ele foi contratado pelo Corinthians. Olha isso, gente. Então, começou a crescer muito a carreira dele. Então, ele jogou no Corinthians. Tem corintiano aqui? Hoje eu não posso mais torcer para time nenhum, depois eu vou contar o motivo. Enfim, foi para o Corinthians, ganhou o título inédito da Libertadores. Um zagueiro, assim, sensacional. Depois que ganhou a Libertadores, o time do Roma contratou ele e a gente foi morar para a Itália. Gente, dando uma pincelada mesmo, tá? Só para não estender muito. Aí aqui a gente já tá lá na Itália, ó, no Roma, jogando com Kaká, jogou contra Messi, Cristiano Ronaldo. Gente, ele era chique, tá? Não era pouca coisa, não. E aí começou a ser chamado para a seleção brasileira. É demais, né? Mas a fama entrou no coração dele. E ele se tornou uma pessoa totalmente orgulhosa. E aquele marido que eu conheci tão carinhoso, temente a Deus, parece que tinha sumido. Ao ponto de a gente ir em casa de amigos nossos, e o meu marido, quando eu conheci ele, nunca tinha provado bebida alcoólica. Eu tenho que levar ele para casa bêbado. Começou a andar com más companhias. Já não dava atenção para os filhos. Se a gente ia para alguma festa, alguma coisa, eu queria ir embora, porque as crianças pequenas queriam dormir, ele me dava a chave do carro e falava, pode ir. E era muito difícil para mim
Porque eu pensava, nossa Deus, mas eu não te pedi? Eu pedi para o Senhor um marido que fosse segundo o teu coração, que te amasse, mas ele sumiu? E eu quero ler com vocês uma passagem antes de continuar. Está lá em Daniel 9, de 17 a 23. Quem tiver com a Bíblia quiser abrir, senão eu vou ler aqui para vocês. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. E a gente vai ler até aqui. Pode passar, por favor, o slide. Isso. Bom, e 3 coisas a gente aprende quando a gente lê esses versículos. Só rapidamente para vocês entenderem. Daniel, no começo desse texto, diz que ele estava examinando as Escrituras e compreendeu, conforme o profeta Jeremias havia escrito, que estava chegando o tempo que eles seriam libertos daquela desolação da Babilônia, da escravidão. Só que Daniel, quando ele leu, ao invés dele comemorar, ele ficou muito triste com aquilo. Porque ele identificou o pecado dele e do povo. E a reação dele foi se ajoelhar e clamar ao Senhor, por ele e pelo povo dele, para que o Senhor tivesse misericórdia e não se esquecesse da promessa que o próprio Deus fez. E ele falou lá, não porque somos justos, mas em amor do teu nome. Porque o Senhor é justo, porque o Senhor prometeu. Eu quero te ensinar uma coisa aqui. Quando o Senhor te prometer algo, e parecer que o Senhor se esqueceu, faça como Daniel. Se ajoelhe, reconheça o seu pecado, confesse e lembre Deus da promessa. Fala, Senhor, lembra que o Senhor prometeu? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, Senhor, lembra que eu te pedi há uns anos atrás um marido? E que o Senhor me deu certeza que era ele? Lembra? Cadê ele? E a gente aprende que às vezes a gente precisa fazer uma oração ousada e urgente. Foi exatamente a oração que eu fiz. Porque quando a gente foi para a Itália, eu tinha muito no meu coração que a gente não estava indo lá por acaso. Mas que Deus leva a gente para lugares porque Ele tem um propósito com a nossa vida. Ele deixou o ID para todos. Isso ardia, queimava no meu coração. O desejo de falar de Deus para as pessoas, ainda mais quando eu cheguei lá e vi que na terra do Vaticano, do catolicismo, as pessoas são totalmente frias a Deus. Elas xingam Deus, assim, ó, nas ruas. É terrível. Quando eu vivi naquele contexto, eu falava, amor, a gente precisa pregar o evangelho aqui. A gente precisa abrir a nossa casa, fazer um culto, ler uma palavra, cantar um louvor. A gente precisa fazer isso. Mas vocês acham que o meu marido quis? Não quis. E aí, foi cada vez mais se envolvendo com más companhias, bebendo. Foi saindo totalmente dos caminhos do Senhor. Algo horrível, algo horrível. Quantas vezes eu fiz as malas para ir embora de casa? E eu fiz como Daniel. Eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu lembro a oração que eu fiz. Se preciso for, dá uma chacoalhada nele para mim.
uma oração ousada. E aí pode passar. Pode passar. Enquanto eu ainda estava orando, Deus já tinha feito algo por mim. Não era o que eu pedi, claro, eu não imaginava que seria assim. Mas Deus permitiu. E Ele permitiu porque Ele me ama. E Jesus ama vocês também. Então não pense que o seu problema e a sua dificuldade é para te paralisar. Mas muitas vezes Deus corrige um filho que ama, porque Ele quer que volte aos caminhos do Senhor. E eu não sei se isso está acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que você ame. Não desista, porque você ou essa pessoa é muito amado pelo Senhor. Porque Ele enviou o Filho dele, o único Filho, para morrer por vocês. E a resposta da minha oração chegou. Pode passar, por favor? É um vídeo, dá para soltar o vídeo? Não? Ai, não acredito. Bom, gente, não vai dar para mostrar o vídeo, mas depois eu ponho lá no Instagram para vocês verem. É um vídeo muito forte. O meu marido descobriu que tinha um tumor no câncer e ele foi totalmente paralisado. Perdeu 15 quilos em 2 semanas, virou pele e osso. E quando isso aconteceu, vocês acham que eu me desesperei ou não? Não. Porque eu me lembrei lá atrás o que meu pai tinha me ensinado, os meus pais tinham me ensinado sobre a oração. E eu já sabia que apesar de ser difícil, dolorido, ele precisava passar por aquilo para entender o que o Senhor tinha para a vida dele. E o tumor foi a resposta da oração. Mas Deus não é um Deus de doença, mas Ele é um Deus que permite certas coisas acontecerem. Ele permitiu para Jó. Certo? Pode passar. Tinha um outro vídeo. Bom, conclusão, gente, senão a Dai vai brigar comigo. O meu marido fez a cirurgia, eu descobri que eu estava grávida no mesmo dia que ele ia desistir de jogar bola, porque ele falou, eu não vou operar. E esse tumor que ele tinha, ele poderia conviver com o tumor, porque era benigno, só que ele não poderia praticar nenhum esporte, porque qualquer pancada na cabeça poderia estourar e ele perder os movimentos, porque era bem aqui atrás na região que movimenta todo o corpo. Quando eu descobri que eu estava grávida, o nome da minha filha é Rafaela, porque eu falei, Deus vai curar, e o nome dela vai ser Rafaela, porque significa Deus cura. Ele fez a cirurgia, ele entendeu que era do Senhor de ele operar. Ele me confessou muitas coisas e eu precisei liberar o meu coração. Eu limpava vômito dele dia e noite, porque quando ele ficou doente, girava a cabeça e ele só vomitava. Só vomitava. Eu lembro de um dia, ele sentado no sofá todo encolhidinho e ligou o técnico da seleção brasileira. E aí, Castan, tá preparado? Eu vou te convocar para a seleção, hein? Gente, ele ia para a Copa. Deus não deixou. Deus paralisou ele. E eu entendi que era a resposta dos céus para a minha vida. Nesse vídeo aqui, ele está aprendendo a chutar bola, gente. O pai dele joga, o meu sogro, e ele vai assim todo torto. Realmente, ele teve que reaprender a andar. A pegar um copo e colocar na boca. E foi um processo de 2 anos para ele conseguir voltar a jogar bola. A Dai já está ali, ó. Ai, meu Deus, estou acabando, Dai. Pode passar. E aí eu coloquei aqui uma foto das nossas bodas de 10 anos, que a gente pôde celebrar o Senhor pelo que Ele fez no nosso casamento, na nossa vida, a restauração que Ele fez. Pode passar. E aqui, essa foto me emociona um pouco, gente. Para quem não sabe, nós somos um dos fundadores dessa igreja. O Senhor fez uma movimentação, amém, glória a Deus. O Senhor movimentou a nossa vida a tal ponto de um homem que não confiava em ninguém, não se aproximava de ninguém. Não entrava ninguém em casa, gente, sem ser conhecido, extremamente conhecido. O meu marido resolveu abrir uma célula, abrir a casa para receber pessoas que ele nunca viu na vida. Ele ministrava nas células, ele orava com toda a unção do Senhor. Ele já orou por pessoas e pessoas foram curadas. E durante algum tempo da nossa vida, nós estivemos aí junto com a pastora Elaine, minha pastora amada. O primeiro batismo foi na piscina da nossa casa, gente. Teve casamento, minha amiga ali, ó, casou lá em casa. Te amo, amiga. Quantas histórias.
quantas vidas que foram ressignificadas por causa de uma oração ousada que eu fiz. E o profeta Daniel conta, né, que depois o anjo veio, tocou nele e falou: calma, eu vou te explicar agora por que você teve essa visão. E eu queria te desafiar, quando você tiver o seu problema e você estiver orando, talvez você não vai ter um anjo que vai tocar em você, mas o Senhor sempre fala de alguma forma. O Senhor fala muito comigo por sonhos. E até eu entender que isso era um dom, demorou. Mas pode ter certeza que o Senhor tem uma forma específica de falar com você. E quando você estiver nas suas batalhas, nos seus desafios, e você se ajoelhar, creia que o Senhor já mandou a resposta. E Ele vai te dar discernimento para você seguir o seu rumo, para você entender que aquela dificuldade, aquele desafio, não é para o teu mal, mas é para o teu bem, é para que o nome dEle seja glorificado, é para que o reino de Deus se expanda. Eu estou aqui contando a minha história, mas a glória é do Senhor Jesus. Foi Ele que permitiu que eu passasse dificuldades lá atrás, para que hoje eu tivesse tanto dinheiro e acesso a roupas de marca, poder viajar, e eu posso dizer, gente, eu já tive nada e eu já tive tanto. E sabe o que mudou na minha vida? Nada, porque da mesma forma que eu era feliz quando eu não tinha nada, eu tinha tudo, porque Jesus é tudo que a gente precisa. O dinheiro não nos define, as posições e os títulos não te definem. Eu não sei o que você escutou, se você de alguém que quis te paralisar. Eu não sei se você pensa tanto no que os outros estão falando sobre, sua vida não vai para frente, você não consegue nada. Que formação você tem? Eu tenho uma formação, mas a minha formação foi para cuidar dos meus filhos, foi para cuidar da minha casa. E essa é a foto da rede que a gente liderou por um tempo, que era a rede amarela. Algumas pessoas da foto estão aqui. Hoje a gente não está mais à frente, a gente passou para os nossos discípulos a rede, porque o Senhor deu um novo direcionamento para a gente. Ele falou, a história de vocês no futebol ainda não acabou. O Leandro é uma pessoa muito conhecida, né? Ele tem acessos que talvez outras pessoas não teriam. E a gente entende que isso não é algo para se engrandecer, mas é algo que o Senhor preparou específico para ele. E ele agora, ele fala, amor, eu vou viver essa segunda chance no futebol para ajudar esses meninos, porque agora ele é técnico de futebol. Então, talvez vocês escutem falar o nome dele por aí, nos times da vida. Por isso que eu não posso mais torcer para nenhum time, gente. É para o time que ele tiver à frente. Pode passar. E essa é a minha família. Meus filhos queridos. Ai, tô morrendo de saudade, gente. O pequenininho me procurando o dia inteiro em casa. Mas eu coloquei família, influência para o mundo. Porque eu também tive minhas lutas. Eu também tive que deixar que pensamentos ruins que entraram no meu coração, eu tive que levar ao Senhor. Porque a sociedade cobra muito da mulher. Ela tem que produzir. Poxa, gente, eu não precisava trabalhar. Mas eu me cobrava, eu falava, eu preciso ser alguém. Você é jogador? Eu não sou nada, eu só cuido da casa e dos filhos. Mas isso já é tanto, gente. Minhas amigas sabem que eu não paro o dia inteiro para lá e para cá. Porque administrar uma casa dá trabalho. Orar pelos filhos requer tempo. E os meus filhos são o meu maior legado. Porque qualquer conquista que eu tivesse lá fora, não valeria a pena perder a vida dos meus filhos. E esse é o maior legado que os meus pais me deixaram. Não foi o dinheiro, não foi as riquezas, mas foi a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O poder da oração, o poder da mulher que ora. Você me incentiva, você me influencia. E eu honro o que você carrega, Bru. E eu sou muito grata o que a sua família fez pela minha família, viu? Que Deus te abençoe.